Bom, galera, fazendo agora a implementação dos processos de conexão ao banco, né? Nós vamos começar a buscar o que? Agora a perpetuação dessa informação, ou seja, deixando ela no banco de dados, né? E a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar mais dois métodos específicos, né? Um para conexão ao banco e o outro para a gravação, né, das informações que foram recebidas do processo que ocorreu durante o JFrame. Foram tratadas essas informações, passaram pela ideia do modelo lá, né, pelos métodos, né, getters e setters, toString ou outro método que viesse a ser necessário, né, referente à ideia do produto. E a partir daí agora a gente vai pegar essas informações aí e levá-las para o banco de dados. Mas aí a gente tem duas situações, tá? Primeira situação, levar a conexão ao banco e depois gravar essas informações através do processo down. O down, né, seria a ideia de date access object, ou acesso às informações, né? E a conexão, ou factor, né, seria a parte da persistência junto ao banco, buscando essas informações. Bom, deixando de muita conversa em si, tá? O que a gente vai fazer? Conexão ao banco, tá? O banco já foi criado, como a gente viu no vídeo anterior. Agora eu vou criar mais uma classe dentro da conexão dessa vez, né? Com a ideia de nome. Sempre os nomes às vezes são aqueles probleminhas que a gente tem, né? Vou usar a mesma situação. A ideia que eu vou ter aqui vai ser conexão 01, tá? Só para não ficar com o mesmo nome do pacote, tá? Então, finalizo, vai me criar o processo ali e eu vou buscar acesso às conexões ao banco de dados, tá? Então, vou dar uma maximizada aqui. Como todas as funções do Java em si, eu vou precisar fazer alguns imports referente ao SQL aí, tá, gente? Para buscar essas informações aí. Primeiro import que vai ser utilizado vai ser o java.sql.connection, usar o autocompletar, Ctrl mais Enter. Busquei esse import. Vou buscar outro import que vai ser necessário, que é o java sql.driver manager. E o último import que a gente vai ter para buscar a conexão ao banco de dados, java.sql.sqlException, tá? Essas três importações vão ser muito necessárias para nós, tá? E vou já começar a criação desse método aqui para conexão ao banco, né? Vou fazer mais algumas declarações. Public connection, que é o nome que vai ser da nossa conexão. Get connection, criação desse método. Vou buscar a ideia do try, né? As exceptions aí vão começar a ser criadas. Return. E aí eu vou buscar a ideia do que? Driver manager .get connection, que a gente criou agora,
o método em si, tá? E aí ele vai buscar a ideia da conexão ao banco, tá? Qual é que vai ser o meu acesso ao banco em si agora? Abro aspas, JDBC, que seria Java Database Connection, que ele vai buscar a conexão com o banco de dados, no caso um MySQL, o local aonde eu vou deixar essa minha informação. Vou dar um enter aqui porque senão vai ficar uma linha abaixo da outra e aí vai ser difícil vocês verem, tá? Isso aqui é tudo na mesma linha, gente, tá? JDBC MySQL. Vou dizer o local aonde ele vai se encontrar, // localhost, nesse caso aqui, né? Barra e o nome do local onde ele vai estar esse banco de dados. Quando a gente cria um banco de dados, vou voltar lá no Workbench, tá? A gente criou um banco de dados, né? Banco 02, né? Isso que a gente tinha criado pelas scripts do vídeo anterior, tá? Então, esse é o banco que eu vou me conectar, né? Voltar lá, banco 2, né? E a partir daí, eu vou ter o meu acesso, né? As informações que eu vou precisar. Fecho aspas e vou dar o usuário do banco, né? E a senha de acesso a esse banco, tá, gente? Vou terminar essa declaração aqui com o famoso ponto e vírgula, né? Isso aqui vai ficar tudo na mesma linha, né? JDBC Java Database Connector com o banco de dados do MySQL, né? E vou dizer o local onde está, // localhost banco 2, o usuário e a senha que eu vou ter de acesso, tá? Até aí tudo bem. Outro detalhe, eu posso citar a porta de conexão ao banco, né? No MySQL a porta padrão atualmente é a 3306. Anteriormente era a porta 3307, tá? Então, muitas vezes vai ter que ser liberado esse acesso ao servidor, né? Para o Firewall através disso, tá? Bom, continuando aqui, né? Terminei minha declaração de acesso ao banco. Como eu abri a exceção do TreeCat, né? A parte está tudo legal. Agora eu vou colocar a exceção caso ocorra algum erro. Como eu terminei a declaração, né? Chaves, fechei chaves. Eu vou criar aqui a declaração do SQL Exception, né? Caso ocorra um erro, né? Exception. Vou buscar a ideia da exceção. Opa, exceção, né? E a partir daí eu vou abrir essa exceção e vou dizer para ela, opa, 4 horas da manhã a gente tem um pouquinho de sono, daí a gente ainda dorme um pouquinho em cima do teclado. Tron new runtime, né? Exception barra esse, opa, exceção que foi criada agora, né? Que é a exception. Fecha a declaração, ponto e vírgula. Como eu já fechei toda ela, fechou. Já estou buscando a minha conexão ao meu banco de dados, sempre lembrando, salvando aquela declaração. Essa primeira parte da conexão ao banco já está realizada, né? Então, a partir de agora, eu vou buscar a ideia dos processos down, né? Então, o que eu tenho que fazer com essa ideia, né? Ó, vidinho 10 minutos, rapidinho, uma explicação bem sucinta sobre o assunto, né? E já vou entrar com a ideia do processo do down lá, tá, gente?
E essa parte já está encerrada. Acesso ao banco, buscando todas as ideias de comunicação com o banco de dados, para depois a gente entrar com o processo down para a inserção das informações na tabela, tá? Obrigado, já vou começar outro vídeo aí para nós concluirmos aí todos esses 4 métodos principais.